Agora nós convidamos aqui o irmão Lelo, pastor Jaime, vai estar trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Convido o irmão esteja à frente para trazer a nós aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Pastor Jaime é uma pessoa muito amada, a igreja aqui já o conhece, os irmãos já o conhecem muito bem. Tem sempre palavras desafiadoras da parte do Senhor para a igreja do Senhor. Fique à vontade, na casa do Senhor. Boa noite a todos. Paz. Prazer estar aqui com os irmãos e desta feita para falar sobre alguma coisa interessante para a igreja, para a nossa vida, para a vida das nossas igrejas. E quando o reverendo Ricardo me pediu para falar aqui hoje, eu fiquei assim muito preocupado. Eu sabia que vinha muitos homens sábios para aqui hoje. E falando de sábio, eu difícil. Mas eu pedi a Deus que desse orientação, que desse capacidade física também, porque eu estou um pouco velho. E, na verdade, já é tempo de parar, é tempo de pendurar a chuteira, né? Porque eu estou me cansando bem fácil, como é normal para as pessoas da minha idade, mas eu sou um pouco teimoso. Arrasta as duas pernas e tento chegar lá. E agradeço a Deus por isso. Que Deus me dá essa sempre oportunidade de estar falando, de estar ajudando, orientando com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu sou bem viciado em Bíblia, tá? E às vezes eu tenho dificuldade para falar, porque eu chego no texto da Bíblia e eu fico pensando, mas quando eu passei por aqui da outra vez, esse texto estava aqui, tá? Colocaram aqui depois que eu li a última vez. Essa semana mesmo eu fui surpreendido com o texto lá de 2 Samuel. E eu pensei, desde da outra vez que eu li esse livro, faz uns 6 meses, não tinha isso aqui não, tá? Por isso que é bom ler a Bíblia, né? A cada dia nós temos novas orientações, novas descobertas para a nossa edificação. Eu hoje vou conversar com os irmãos, eu espero ser breve, deve terminar antes das 8 da noite, tá? No livro, na carta de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que é o início da segunda metade da carta. A primeira parte desse texto é a unidade da fé, nós não vamos ler nesta noite. Mas nós vamos ler a partir de o santo ministério e o serviço dos santos. O santo ministério e o serviço dos santos. Santo trabalha? Depende do santo, né? Depende do que se chama santo. Os santos verdadeiros trabalham. Então Paulo escreveu aqui a partir do verso 7, que eu vou ler até o verso 16, o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até o verso 16. Deus, nós precisamos muito nesta noite da Tua orientação, da unção do Teu Espírito, Deus, para lidarmos com esse texto tão precioso, tão profundo e tão necessitado nos nossos dias. Cuida, Senhor, de cada palavra pronunciada nesta noite e dá ao Teu servo aqui, Senhor, a orientação do Teu Espírito para que fale de acordo com aquilo que o Senhor quer que cada um ouça nesta noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo à igreja em Éfeso foi escrita depois da terceira viagem missionária. Na terceira viagem ele passou por essa cidade, pregou por lá um tempo, na escola de um homem que, se eu tivesse mais um filho, não colocaria o nome, porque era na escola de Tirano, não sei, eu não sei porque tinha esses nomes esquisitos antigamente, né? Tirano, Trifosa, Trifena. Mas ele sentiu a necessidade de mandar uma carta para essa igreja, porque essa igreja estava precisando de orientação pastoral. A cidade de Éfeso era uma das principais cidades daquela região do Império Romano. Na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo. E essa deusa da mitologia grega tomava toda a atenção dos habitantes da cidade. E as pessoas ganhavam dinheiro também, comercializando coisas relacionadas a essa deusa. E eu fico pensando que é igual lá na cidade de Aparecida do Norte, tá? Tudo que se quer comprar lá na Aparecida do Norte tem para vender. E assim era em Éfeso relacionado à deusa Diana. Mas nesse lugar também Deus tem os seus eventos, tem os
seus escolhidos. E eu sempre oro, aliás, eu oro todos os dias, para que Deus nos mostre aqueles que são eleitos no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa rua, para a gente chegar até eles, para a gente chegar até nós, porque nós temos que cumprir a nossa tarefa. E Paulo chegou a essa cidade e pregou a palavra. A palavra foi ouvida, entendida, aceita por várias pessoas, e ali nasceu a igreja na cidade de Éfeso. É interessante que essa igreja foi premiada lá nas 7 cartas do Apocalipse. Ela foi a primeira igreja escolhida para receber uma cartinha, ou uma carta longa que é o livro do Apocalipse. E lá tem uma queixa contra essa igreja. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, isso nos mostra que essa igreja não estava indo muito bem, e não estava muito equilibrada. E ele falou para ela: se você não se arrepender, eu venho contra ti e removerei de ti o teu candeeiro. Isso está na primeira carta das 7, as cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje eu estava pesquisando sobre a cidade de Éfeso e descobri que Éfeso não existe mais. Existe sim escombros. O mar já está afastado cerca de 11 quilômetros da cidade. E não existindo cidade, não existe também igreja. E não apenas em Éfeso, mas naquelas outras igrejas ali também. Essa semana mesmo chegou uma mensagem no nosso grupo, o reverendo Ricardo viu, né? Aquele irmão que está pedindo ofertas, ajuda para ir para Tessalônica, para evangelizar em Tessalônica. Falei: misericórdia! E evangelizar em Tessalônica. Na nossa Bíblia tem uma carta para esse lugar aí, para essa igreja. Então Paulo usa essa carta para o equilíbrio da igreja, a forma de equilibrar a igreja. E as cartas de Paulo têm característica interessante que ele usa até a metade das suas cartas para ensinar doutrinas, e a segunda metade ele usa para ensinar prática. Mas nessa ele abre exceção, porque tem doutrina e prática em toda a sua carta. E no capítulo 4, que nós separamos hoje, no primeiro verso que nós lemos, verso 7, ele está dizendo para a igreja que a graça foi concedida a cada um de nós. Então eu entendi que quando ele fala a cada um de nós, ele está falando dos crentes, ele está falando dos salvos, ele está falando dos santificados em Cristo Jesus, porque lá no início da carta ele ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, para a nossa salvação nós entramos apenas com o pecado, e contamos com a graça salvadora de Jesus Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção do dom. E quando nós olhamos essa questão da proporção do dom, se olharmos
deixarmos de lado a igreja e olharmos para as pessoas habilidosas, nós às vezes ficamos impressionados de ver o que as pessoas conseguem fazer e que outros não fazem nada daquilo, tendo a mesma oportunidade, tendo as mesmas, ou às vezes as mesmas tentativas. Por exemplo, eu gosto demais de acordeon, mas a minha acordeon nem abre, tá? Aí eu vejo o cara pega o acordeon, o negócio vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, assim, meio aquele negócio bonito. Eu falei, por que eu não faço isso? Né? Eu não tenho 10 dedos como os outros. Eu tinha que fazer também, tá? Mas não consigo, tá? Não consigo. Então Paulo está dizendo que é segundo a proporção do dom de Cristo. Eu tenho uma neta que fez escolinha de inglês até 15 anos de idade. Lá dos 13, 14, 15 anos. E uma escola de inglês em Beijing ouviu falar a respeito dela. Falou, ela pode vir para ser contratada pela escola, ser professora de inglês. Peraí, ela fez cursinho por aí, mas falaram do nome da escola e ele pegou e ligou para ela em inglês. E ela respondeu. E ele perguntava, e ela respondia. Ele perguntou e respondeu. Depois de uns 20 minutos ele perguntando e ela respondendo. Ele falou, menino, você está contratado, você vai dar aula na minha escola, tá? Agora eu não, eu fiz 3 anos de curso de inglês sem nada, tá? Não é esquisito esse negócio, tá? Estudei com australiano, com inglês, com canadense, com americanos e não sei mais, tá? Sem nada. Um dia me perguntaram, eu estava cheguei para um retiro espiritual e a esposa do pastor estava fazendo as anotações. Pastor, o senhor me desculpa, eu tenho que te perguntar, qual é o seu dom mesmo? Eu falei, o meu dom é dom de língua, tá? A única coisa que eu faço é falar muito, tá? Só isso. Mas Paulo está dizendo que os dons foram cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Mas no segundo versículo, que tem um negócio difícil aqui que eu não vou nem pensar nisso, ó, que esse negócio é evocativo, cativeiro, né? Mas o fim do verso 8 está dizendo que ele concedeu dons aos homens. Eu não está repetindo. Ele concedeu dons aos homens. E eu estou entendendo que ele concedeu dons aos homens chamados para ser santos. Porque a sequência nos indica exatamente isso. Ele concedeu dons. Então o que eu quero comentar com os irmãos é a razão desses dons de que Paulo fala nesta carta e que ele também fala com muita propriedade no capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 3. Vocês podem ler em casa como é interessante ele falar desses dons na carta aos Romanos. Também capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Ele reserva 3 capítulos para falar desses dons. E aqui ele fala resumidamente no verso 11. Ele fala o seguinte: ele concedeu dons aos homens e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
para pastores e mestres. O que eu pensei dessa distribuição de dons aqui? Essa parte está relacionada à expansão da igreja. Hoje, se existir algum apóstolo, pode saber que esse apóstolo é falso. A era apostólica encerrou lá no primeiro século. Por quê? Porque não tem apóstolos. Porque lá no capítulo 1 de Atos, quando eles foram substituir Judas, eles disseram que apóstolo tinha que ser aquele que acompanhou Jesus, desde o batismo de João até a sua ascensão. E, na verdade, nenhuma pessoa que se chama apóstolo, e ele disse que ele é o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, pela graça de Deus. Mas ele fala aqui dos evangelhos, dos profetas. E temos também hoje os falsos profetas. Mas no capítulo 12, aliás, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, no verso 3, ele diz o seguinte: 1 Coríntios 14, 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exaltando e consolando. É isso que nós fazemos quando fazemos uso da palavra de Deus. Nós estamos profetizando, usando essas três direções aqui desse texto, que é edificar, que é exaltar e que é consolar. Então ele está falando que o profeta faz isso. E neste aspecto, a profecia, o dom da profecia continua. E quando nós temos bons profetas hoje, por todos os lugares que a gente passa, nós nos deparamos com Hernandes Dias Lopes, profetizando para a igreja presbiteriana do Brasil e para todas as igrejas. Ontem nada, hoje eu levei a minha esposa à drogaria, precisava comprar um remédio, e uma das meninas que estava lá disse: eu estou tremendo toda hoje. Eu falei: por que você está tremendo hoje? Sentindo frio? Não, porque eu vou me batizar amanhã. Mas por que vai se batizar? Você está tremendo? Sim, porque eu vi falando uma pessoa que vai batizar morreu afogada. Olha que negócio esquisito, né? Eu falei: mas como é o nome da sua igreja? Eu nem sei o nome da igreja para você batizar. Sabe, mas eu na verdade, eu comecei foi acompanhando o Hernandes, sabe? Tá aí o segredo. Eu comecei acompanhando o Hernandes, depois eu achei essa igreja, tá? Que coisa interessante, né? Ela foi alcançada pela profecia da palavra, né? Mas Paulo fala aqui não apenas do profeta, mas ele fala também do evangelista, dos evangelistas. A igreja não pode se expandir sem os evangelistas. E às vezes os homens pensam de uma maneira, Deus faz de outra, tá? Filipe foi escolhido diácono, mas o seu grande trabalho foi trabalho de evangelista. E o que nós aprendemos com esse evangelista Filipe? Que ele pregava na cidade grande,
Samaria, que era a região central do país, norte Galileia, central Samaria, sul Judéia. Mas ele pregou para um homem só também, lá no caminho, lá no deserto. Ele foi chamado para ir pregar no deserto. Coisa esquisita, né? É assim que Deus faz. Mas Deus precisava salvar o nome, eu não sei quantos lá. Ele falou: vai, você tem que ir lá e pregar naquele homem lá no deserto. E eu sou do tempo dos evangelistas, tá? Eu fui evangelista da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por 6 anos. E a nossa equipe era de 15 evangelistas, cada um em uma congregação. E todas essas congregações são igrejas hoje, umas maiores, outras menores, mas igrejas que foram assistidas por evangelistas ou iniciadas como evangelistas, como a Central de Contagem, iniciada por um evangelista chamado Manuel Sardinha. Eu costumo brincar com eles que começou sardinha e agora baleia, tá? Porque a igreja cresceu muito, né? Mas a igreja não pode abrir mão desse dom de evangelista. Tem muita gente que fala: eu não sei evangelizar, e eu concordo, tá? Outros evangelistas com tanta facilidade que eu fico mesmo admirado, né? Como consegue? Tinha um irmão em Cristo, já falecido, foi eletrocutado, mexendo no relógio de energia. Mas era um homem sábio, semi-analfabeto, mas ele levantava todos os dias às 4 da madrugada para ler a Bíblia até às 5. E esse homem tinha uma facilidade de falar com as pessoas. E um dia o Senhor falou para ele: eu não gosto de crente, porque crente fala que católico não é salvo, tá? Aí ele falou: não, Senhor, o Senhor está enganado, nós não falamos isso não. Quem fala isso é vocês mesmos, são vocês mesmos que falam isso. E perguntou para ele: o senhor tem certeza da sua salvação? Não, eu não tenho. Aí é você que está falando, tá? Então, a simplicidade. Ele evangelizava dessa forma, tá? E também precisa de pastores e mestres. Porque aqueles que são chamados para fazer parte dos santificados em Cristo Jesus, eles precisam ser instruídos, eles precisam ser ensinados. E os mestres ensinam os pastores fazem esse trabalho de instrução daqueles que se convertem. Então, isso, do meu ponto de vista, está relacionado à necessidade da expansão da igreja. E se a igreja vai se expandindo, ela precisa de ser orientada. A segunda coisa que eu achei interessante nesse texto, além da expansão da igreja, é que no verso 12, tem uma informação muito interessante. Ele está falando que o Senhor da igreja separou esse grupo de pessoas para trabalhar na sua igreja, na sua obra, no ministério do serviço dos santos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esse deve ser um trabalho, o objetivo principal daqueles que ensinam, daqueles que instruem, o aperfeiçoamento dos santos. Eu fiquei 8 anos no trabalho missionário e me colocaram numa cidade
cidade onde eu nunca tinha entrado no presbiteriano. Minha família foi a primeira família presbiteriana que entrou nessa cidade. E começou a converter gente. 2 anos e 8 meses, já tínhamos quase 200 pessoas convertidas na cidade. Mas elas queriam trazer para a igreja aquilo que elas faziam antes. E uma das coisas mais difíceis que eu já lutei na minha vida foi tentar tirar o vinho do gaúcho, tá? Não consegue isso de jeito nenhum, tá? Os benzedeiros queriam continuar benzendo a igreja, tá? Então é preciso falar que agora, agora eles não são mais aquelas pessoas que antes, eles são novas criaturas, e as coisas deles já passaram. Isso não faz mais parte da vida deles. E hoje nós podemos falar isso para os novos convertidos também. Eu sei porque eu me converti aos 16 anos de idade, e eu já fazia muita porcaria com 16 anos de idade, tá? E eu tive que deixar muita coisa que eu gostava, que era a minha alegria e o meu prazer. Então o meu tio, que era presbítero, conversava comigo constantemente: não pode fazer isso, não pode ver assim, tem que mudar. Então nós precisamos ser aperfeiçoados no nosso dia a dia, que alguém chama de santificação progressiva. Nós precisamos de nos aperfeiçoar a cada dia que estamos progredindo. Mas também ele fala do desempenho do seu serviço. No desempenho do seu serviço. Eu vejo sempre o reverendo Ricardo dizendo: gente, vamos orar para Deus mandar obreiros. Por que mandar obreiros? Para o desempenho do serviço, para fazer essa parte, para cuidar dessa área tão importante. Mas diz também para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada membro que chega é mais um tijolinho que é colocado nesse corpo. Então Paulo está dizendo: olha, a igreja precisa de expandir, mas a igreja precisa também ser aperfeiçoada, ela precisa ser melhorada. Antigamente cantava um corinho, sempre melhorando no Senhor. Isso continua sendo verdade, sempre melhorando. Mas, além do aperfeiçoamento, do desempenho e da edificação do corpo, Paulo fala no verso 14 da necessidade da estabilidade da igreja. Diz aqui no verso 14: para que não mais sejamos como meninos, atirados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Estabilidade da igreja. Não sejamos mais o que? Meninos. O que se faz com um menino? Ou como é a ação de um menino? Se um oferece um pirulito, ele fica feliz. Mas se o outro oferece 2, ele vai primeiro oferecer 2. E o crente não pode ser assim. O fundamento do crente é Jesus Cristo, a pedra angular. E ali tem que estar o fundamento do crente, não correndo de um lado para o outro. E como está fácil fazer isso hoje? É só ligar a televisão, ligar o rádio
você vai ter opções. E como tem opções? E isso tem trazido uma certa preocupação. Esse negócio, um dia está numa igreja, no outro dia está na outra, no outro dia está na outra, no outro dia está na outra. E Paulo está falando que a igreja precisa de estabilidade. Por quê? Porque se o crente permanece, ele vai trazer outros. Isso interfere no crescimento em número, né? Então, Paulo está pensando aqui na estabilidade da igreja, evangelistas, profetas, pastores, mestres estão sendo utilizados nesta área importante. Mas depois, no verso 16, ele fala de um outro ponto interessante. Ele, cada peça no seu lugar. Então ele está pensando na expansão, no aperfeiçoamento, na estabilidade, mas ele está colocando também cada peça no seu lugar. Diz assim: de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Paulo está dizendo assim: cada peça tem que estar no seu devido lugar. Aí eu fico pensando no motor de um carro. E tem dia que eu fico discutindo com o próprio motor e perguntando para ele: por que vocês fizeram assim, cara? Falta coisinha de nada. Não falta trabalho, não falta trabalho, não. Eu tenho que dar cada pecinha no seu lugar para ele funcionar. E é comum a gente ver na igreja a seguinte frase: eu faço, por que fulano não pode fazer também? Isso é comum a gente ouvir na igreja. Se eu faço, ele pode fazer, ele tem que fazer também. Não. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo trata dessa questão, esclarecendo essa questão aqui no capítulo 12, verso 18. 1 Coríntios 12, 18, ele diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouver. Ou seja, cada um no seu devido lugar. E nesse capítulo ele está discutindo essa questão. A atuação de cada parte do corpo. Eu, se fosse fazer um corpo humano, eu não ia fazer com Deus, tá? Olha esse dedo, cada um tem um tamanho, né? Eu ia fazer todo o meu tamanho, bonito. Mas na hora de fechar, tá? São detalhes simples. Eu ia fazer tudo sem unha, tá? Mas na hora de pegar uma agulha no chão, eu não ia conseguir nunca. Então Paulo diz: mas Deus dispôs os membros, era um trabalho de Deus, colocar cada um no seu devido lugar. Tem um livro até interessante que faz, o título do livro é a pergunta: qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Mas quem coloca cada um no seu devido lugar é o próprio Deus. E o que compete a cada um de nós é atuar onde Deus nos
Esse é um dos grandes problemas. Deus coloca tudo no seu devido lugar, mas nós nos tornamos às vezes negligentes. E o provérbio diz que os negligentes, a sua obra é pior do que os desperdiçadores. E aquele que enterrou o talento, ele foi chamado de mau e negligente servo. Mas no verso 22 fala outra coisa, capítulo 2, verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que Paulo está dizendo aqui? Cada um deve estar no seu devido lugar, mas todos têm que funcionar. Se um funciona e o outro não, a engrenagem não gira. E no verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E nesse capítulo ele faz aqui uma relação com o uso dos membros do nosso corpo. E ele está dizendo que um membro tem que cooperar com o outro. Assim as coisas andam, assim as coisas funcionam, assim a igreja cresce. Era isso que eu tinha planejado de falar para os irmãos nesta noite. E que nós devemos pensar na necessidade do uso dessas pessoas comissionadas por Deus para fazer esse trabalho. Que nós possamos pensar no aperfeiçoamento daqueles que são chamados para participar do corpo de Cristo. Possamos pensar na estabilidade da igreja e que possamos pensar que cada um tem que estar no seu devido lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado,